Seja muito bem-vindo à série Dicas de JavaScript. Esse é o primeiro episódio da série e eu vou falar de um comportamento da linguagem que eu acho que muita gente não conhece, que é o hoisting. Daqui a pouco eu vou falar sobre ele, mas por enquanto, deixa eu dizer para você o seguinte. Essa é uma série de dicas pontuais, ou seja, não há necessariamente uma relação entre uma aula e outra. Uma aula eu vou falar sobre uma boa prática, outra aula eu vou falar sobre uma dica de como você melhorar algum aspecto do seu código, uma hora eu vou falar sobre erros comuns que os desenvolvedores cometem. Então é uma série que eu vou falar realmente de dicas de como você usar a linguagem JavaScript melhor no seu dia a dia de trabalho. Além dessa série de dicas, eu já tenho planejado uma outra série que vai ser de fundamentos de alguma linguagem de programação. E aí essa série de fundamentos sim, haverá um encadeamento das aulas, haverá uma sequência lógica que eu vou seguir e aí em breve eu vou estar divulgando aí no canal o primeiro episódio dessa nossa nova série. Talvez seja de PHP, talvez seja de fundamentos de JavaScript mesmo, ou então de Java, eu não sei ainda qual vai ser a linguagem que eu vou estar definindo essa nova série, mas o fato é que vai ter muita série legal vindo aí, vai ter série de jogos, série de desenvolvendo aplicações do zero, pegando vários conceitos de talvez web ou mobile. Vai ter muita coisa legal vindo no canal, então você não perde por esperar. Então vamos começar o tema de hoje, que é hoisting. Antes de falar propriamente do tema, eu vou dar um exemplo, a gente vai discutir sobre o exemplo e depois eu falo o que é que significa esse conceito. Então dentro do nosso exemplo é o seguinte, eu vou declarar uma variável A que recebe o valor 2. Logo depois, eu vou imprimir no console o valor dessa variável A. Até aí tudo tranquilo. Eu vou definir um método e esse método terá o nome de qualquer. E dentro do método eu vou fazer o seguinte, eu vou imprimir o valor da variável A de novo, pela segunda vez. Eu vou redefinir a variável A agora dentro de um escopo menor, ou seja, vou redeclarar essa variável dentro do método qualquer. E aí depois eu vou imprimir no console novamente o valor dessa variável. E por último, para finalizar o exemplo, eu vou chamar um método qualquer para que isso possa ser executado. Tudo bem? Então vamos lá. Eu quero saber quais são os valores que são impressos da variável A no console. Eu tenho uma variável A sendo impressa na linha 2, eu tenho uma variável A sendo impressa na linha 4 e tem uma variável A sendo impressa na linha 6. A linha 2 é bem tranquilo de definir o valor da variável. Por quê? Porque na linha 1 eu acabei de declarar a variável como 2. Obviamente, quando você imprimir ela no console, o resultado vai sair 2. Na linha 6 também é muito tranquilo. Por quê? Porque na linha 5 eu defini a variável A com o valor de 3. Então, obviamente, eu espero que na linha seguinte o valor seja 3 e é o que realmente vai acontecer. A minha pergunta agora é o seguinte, qual é o valor que é impresso na linha 4? Você pode imaginar o seguinte, poxa, se a variável dentro de um método qualquer só foi definida a partir da linha 5 para baixo, então antes da linha 5 espera-se que essa variável tenha um valor que foi definido lá na linha 1, ou seja, pegar a variável do escopo maior. Nesse caso, o resultado que seria impresso seria o resultado 2. Mas não é isso que ocorre. O que ocorre é que essa variável vai ser impresso o valor undefined. Aí você pergunta, por que é undefined? Qual é a motivação? O que foi que aconteceu nesse código para que essa variável não imprima o valor 2, que é o valor que foi definido na linha 1, em que, em teoria, estaria valendo ainda até a linha 4. O que acontece aqui é justamente o efeito, o comportamento que eu quero mostrar, que é o hoisting. Foi criado 3JS Fiddle, porque são 3 exemplos na aula, tá? E você pode entrar no link, que vai também estar na descrição do vídeo para facilitar. Você clica no link, habilita aquele console de desenvolvedor, dentro do Chrome tem, do Firefox tem, você habilita, coloca lá na parte de console, que você vai ver os valores sendo impressos lá. No caso aí é o valor 2, undefined e 3. Então vamos para o conceito para que você possa entender o que é que vai acontecer nesse código e depois eu volto para ele para explicar direitinho. Então vamos lá. Se você colocar no Google Tradutor a palavra hoisting, você vai ter como tradução a palavra elevação. É uma das traduções possíveis, pode ser também içar, que é a que vem default, digamos assim. Aí eu selecionei elevação por ser uma palavra mais comum do dia a dia da gente. Então guarda esse significado, que daqui a pouco ele vai fazer sentido quando eu mostrar o código para você de novo. Também olhando lá no W3 Schools, tem esse conceito de JavaScript hoisting que é o seguinte. Hoisting
é o comportamento padrão do JavaScript que move a declaração para o topo. Preste atenção, move a declaração para o topo. Ou seja, tem tudo a ver com o que eu acabei de falar da tradução, que é elevar, elevação, tudo bem? Então vamos lá para o código para que você possa entender o que é que está acontecendo aqui. Se dentro dessa estrutura qualquer o JavaScript vai mover a declaração para o topo, significa que a linha 5, onde tem var A recebe 3, a declaração da variável A vai ser movida, vai ser elevada para o topo do método qualquer, que é isso que eu vou mostrar agora. Ó. Eu baixei aqui o código, a variável A será declarada no topo do método qualquer, como undefined. A linha 6, que agora virou 6, que era 5 antes, ela vai ser apenas uma atribuição, ou seja, a declaração subiu, a atribuição permaneceu no mesmo lugar. Nesse código fica muito mais claro você perceber o resultado que gerou, porque na linha 1 a variável é 2, então na linha 2, quando foi impressa no console, saiu o número 2. Lá na linha 4, a variável é undefined por conta do hoisting, né, da elevação da declaração. E aí na linha 5 ele imprime undefined. E na linha 7 ele imprime o valor 3, porque na linha 6 ele atribuiu a A o valor 3. Vamos para o exemplo 2, que é um pouco mais complexo, mas que vai te dar uma visão mais clara do que é o hoisting, o que é que ele faz com o código JavaScript. Então vamos lá. Para iniciar o nosso exemplo, nós vamos declarar uma função chamada getValor. Dentro da função getValor, eu vou declarar uma segunda função chamada retornarValor e ela vai retornar 1. Na linha 5, eu vou chamar o return, passando para o método retornarValor, e depois do return eu vou colocar uma declaração da função retornarValor a segunda vez, só que agora ela vai retornar o valor 2. Depois de definir a função getValor, depois dela eu armazeno o resultado de getValor em uma variável. E por último, eu imprimo no console o valor do resultado. A minha pergunta é, usando o conhecimento que eu já falei até agora sobre JavaScript hoisting, o que é que você acha que vai acontecer nesse exemplo? A primeira coisa que a gente tem que fazer para tentar resolver o resultado que vai dar nesse exemplo é ir atrás das declarações. Por quê? Porque as declarações irão subir no código. Então, o que é que eu tenho de declaração nesse exemplo? Eu tenho declaração do método retornarValor na linha 2. Eu tenho declaração na linha 6 também do método retornarValor. Então, dentro do escopo, dentro do âmbito do método getValor, eu tenho essas duas declarações. Então, o que é que vai acontecer? As declarações irão subir. Obviamente, a declaração da linha 2 ela já está no topo do método, então ela vai ficar lá do mesmo canto. Mas a declaração da linha 6 não está no topo, então o que é que vai fazer? Ela vai subir e o return vai descer. Então agora, o que é que você acha que vai ser impresso no console? Como eu tenho duas funções dentro do mesmo escopo, que é do método getValor, com o mesmo nome, a última vai prevalecer, ela vai sobrescrever a primeira. Então o resultado que será impresso vai ser o resultado 2. Também eu criei um fiddle, um JS-Fiddle para você ir lá testar. Habilita o consolezinho do browser para que você possa ver o valor sendo impresso. E o último exemplo que nós vamos tratar é um exemplo parecido com o segundo, mas ele tem uma mudança que vai fazer com que o resultado seja um pouco diferente. Eu vou criar também um método chamado getValor, só que agora em vez de eu declarar a função, eu simplesmente crio uma função e atribuo ela a uma variável chamada retornarValor. Aí na linha 5 eu vou chamar o return do método getValor e depois do return eu vou criar uma nova declaração com uma atribuição também usando a mesma variável chamada retornarValor, só que agora esse método, depois do return, ele retorna 2. Então eu tenho um método antes do return, que foi atribuído a uma variável retornarValor, que retorna 1. Eu tenho um return, e depois do return eu tenho uma outra declaração com uma atribuição para a mesma variável. Então, depois que eu defino o método getValor, eu vou armazenar o resultado desse método numa variável chamada resultado, e vou imprimir o resultado no console. Minha pergunta é, usando o que a gente já viu até agora, o que é que você acha que vai acontecer? Ele vai imprimir 1 ou vai imprimir 2? A gente sabe que todas as declarações elas vão subir. A declaração que está aí na linha 4 agora, ela vai subir lá para o topo do método, e a linha 4 vai passar apenas a ser uma atribuição e não mais uma declaração. A mesma coisa vai acontecer com a linha 8. A linha 8 tem uma declaração, essa declaração vai subir lá para o topo do método, e a linha 8 vai passar apenas a ser uma atribuição.
Então, o que é que você acha com esse código aí que vai acontecer? O que vai acontecer é que o código da linha 8, 9 e 10 é um código que nunca será atingido. Por quê? Porque antes de chegar nele existe um return. E a gente sabe que quando chega no return, o método sai e ele volta para quem chamou o método. Então, a declaração subiu, mas a atribuição permaneceu no mesmo lugar. Então, o resultado que será impresso vai ser o resultado 1 nesse caso. Então, é só ficar atento. A declaração sobe, mas a atribuição permanece no mesmo lugar. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Como dica para que você possa evitar possíveis confusões por conta do hoist, coloque suas declarações no topo dos métodos, para que você possa evitar qualquer tipo de interpretação errada para quem não conhece esse comportamento. Mas esse comportamento é importante que todo mundo conheça, porque é possível que você tenha encontrado algo que pareça um bug, mas na verdade é simplesmente um comportamento da linguagem. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio e até a próxima aula de Dicas de JavaScript. Valeu!